Oi gente, tudo bem? Professor Luiz aqui mais uma vez, para a gente continuar as nossas aulas de História do Brasil. Lembrando que a gente estava falando sobre a Primeira República, a gente viu ali um apanhado geral, né? Algumas características importantes, como ela começou, viu ali os primeiros governos militares. E hoje a gente vai se dedicar um pouco mais a ver a Constituição Republicana de 1891, que é a primeira Constituição da história do Brasil República. Beleza? Então vamos dar uma olhada. A primeira Constituição republicana que a gente vai ter no Brasil surge nessa época aí, em 1891. Repare, não é a primeira Constituição do Brasil. Já tinha uma Constituição antes, que era a do Império. Agora a Constituição republicana, a primeira que nós vamos ter, vai ser essa, tá? E a primeira característica interessante dela é isso, né? Ela tem uma forte influência norte-americana. Aqueles caras que fizeram essa Constituição, eles fizeram muito inspirados no que era a Constituição dos Estados Unidos, tá? O principal reflexo dessa influência é o que nós chamamos de federalismo. Qual que é a ideia do federalismo? Antes, o imperador, ele concentrava muitos poderes nas mãos, certo? O imperador, ele tinha autoridade para fazer e desfazer o que ele quisesse em qualquer região do Brasil, em qualquer província, em qualquer estado do Brasil. A partir dessa república, com o federalismo, a gente vai ter muito mais autonomia para os estados. Então a gente vai ter a figura do presidente da república, ok? Mas abaixo desse presidente nós temos os governadores de cada estado. E esses governadores, eles vão ter muita autonomia para fazer aquilo que eles quisessem no seu estado, ok? É algo muito parecido com o que nós temos até hoje nos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram, mas é muito comum a gente ver notícias que lá nos Estados Unidos você tem algum lugar que tem um estado, por exemplo, o Texas, tem pena de morte. Em outro estado, se você for lá, sei lá, se você for para Nova York, já não tem a pena de morte. Poxa, como é que funciona isso? Num estado você tem uma coisa, no outro estado você tem outro. Isso é o federalismo, certo? Então o federalismo ele dá autonomia para os estados poderem se autorregular da forma que eles acharem melhor, tá bem? Então em 1891, na Primeira República, a gente vai ter essa característica no Brasil também, influenciado pelos Estados Unidos, beleza? Outra questão, o Estado agora ele passa a ser laico. O que isso quer dizer? Agora o Brasil já não tem mais uma religião oficial. O Brasil ele permite a liberdade de expressão religiosa para todos. Lembremos que lá no Império a religião oficial do Brasil era o catolicismo, tá bem? Então agora essa a questão do Estado laico é uma novidade. A divisão em 3 poderes também é uma novidade, porque lá no Império a gente tinha uma bizarrice que era 4 poderes. Então, além do poder executivo, legislativo e judiciário, a gente tinha o poder moderador, que era o poder do próprio imperador, tá bem? Agora eliminou-se a figura do imperador, então a gente tem agora a divisão em 3 poderes clássicas que nós temos até hoje, tá bem? O executivo, o legislativo e o judiciário. A questão do voto, pessoal, ela é muito importante para a gente entender a Primeira República. Por quê? Quando a gente fala de república, a gente está falando de um sistema em que nós podemos eleger os representantes, eleger os nossos governantes, certo? Agora, o fato de você ter uma república não significa que você tem uma democracia. São conceitos diferentes, tá? A democracia implica a participação de todos, né? Todos possuem direitos e deveres iguais. A Primeira República, ela deixa muito claro para nós que ela é uma república, beleza? A gente escolhe os governantes, mas não são todos que participam desse processo, portanto não é uma democracia. Então é uma república, mas não é uma democracia. É por isso inclusive que a gente chama de oligarquia, república oligárquica. Oligarquia é exatamente o oposto de democracia, tá bem? Para começo de conversa, quem é que pode votar no Brasil naquela época? Primeiro, apenas os homens. Então, cara, eu excluí mulheres desse processo. Eu já excluí aí pelo menos metade da população brasileira. Isso não é democracia. Acho que vocês concordam com o que eu estou dizendo, certo? Além disso, esses homens que votam, eles precisam ser alfabetizados. E aí eu pergunto para o senhor, quem é que é alfabetizado nessa época no Brasil, gente? É uma parcela muito pequena da população. Então, você excluindo os analfabetos, você também exclui uma galera
desse processo eleitoral, ok? E por fim, o mais bizarro de tudo é que o voto é aberto. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa pode saber em quem você votou. Isso é um problema, porque a gente vai ver que a partir desse voto aberto, as elites locais, que nós vamos chamar de coronéis, esses caras eles eram capazes de manipular completamente as eleições, porque eles obrigavam os seus subordinados a votarem no candidato que ele queria. Afinal de contas, o voto era aberto, então ele ia ficar sabendo em quem o seu subordinado votou. Ok? A gente vai ver que essas características aqui vão moldar a essência do que era a Primeira República. Belezinha? Só para a gente terminar a nossa aula, pessoal, uma curiosidade. Essa daqui é a bandeira do Império. Então, quando o Brasil tinha uma monarquia, essa era a bandeira oficial. Vejam que ela é muito parecida com o que nós temos hoje. A única diferença é o centro, onde a gente tem o brasão da família real portuguesa. Da família dos Bragança, que governavam o Brasil, né? A família do Dom Pedro II, tá bem? A partir da República, os governantes, os republicanos, eles vão tentar criar uma nova bandeira. Lembra que eu falei para vocês que eles eram muito inspirados nos Estados Unidos? Pois então, dá uma olhada nisso daqui. Lembra alguma coisa para você? Pois é, eles eram tão inspirados nos Estados Unidos que até a bandeira nova que eles queriam criar era quase que uma cópia, né, da bandeira norte-americana, trocando-se apenas as cores, tá? A população brasileira na época odiou, detestou essa bandeira, as críticas foram muito fortes e eles foram obrigados a voltar atrás, tá? É aí que surge a nossa bandeira atual, a que nós conhecemos, tá? É a bandeira que mantém ali aquelas formas da bandeira imperial, só que agora elimina-se o brasão imperial, o brasão da família real, e coloca-se, né, esse centro azul com as estrelas e a frase ordem e progresso, tá bem? Pessoal, na nossa próxima aula a gente vai começar a olhar com mais detalhes como funcionava a política, a economia, ok? Da Primeira República. Então, essa aula foi só uma breve introdução, tá bem? Para que na próxima aula a gente possa olhar com um pouco mais de fôlego sobre esse período, beleza? Se cuidem, ok? E um abraço. Até a próxima.